Olá, bem-vindo a todos. Bem-vindos à aula 3 da oficina Arte e Ecologia. Hoje eu venho passar para vocês alguns exercícios de criatividade e citar alguns livros. Quando a gente fala de criatividade, por muitas vezes a gente pode pensar que vocês não são, ou que eu não sou uma pessoa criativa. Por muitas vezes achamos que não somos pessoas criativas, inseguras do próprio fator do que é a criatividade. Acha-se que criatividade é simplesmente uma ideia que vem do nada, mas nada vem do nada. Tudo se transforma. Gosto de dar esse exemplo, mas, por exemplo, um unicórnio nada mais é do que alguém que imaginou um cavalo com chifres. Eu vou usar de inspiração hoje justamente o livro Roube como um Artista, certo? Um livro muito conhecido entre os designers e algumas outras pessoas que precisam de uma criatividade a mais para a sua área em específico. No livro Roube como um Artista, o autor deixa claro de que nada é simplesmente novo. Tudo é uma ideia daquilo que já existiu. Por exemplo, na filosofia, por muitas vezes um filósofo X vai defender a sua linha de raciocínio, falar que a mente é X ou Y, e outro já vai fazer justamente a sua antítese, a sua antitese em cima da obra daquele artista. Então ele vai pegar uma obra que já existe e vai falar, não concordo com isso, isso e isso, mas isso aqui eu discordo, acho que funciona de uma outra seguinte maneira, e aí vai criando novas vertentes, isso na filosofia, né? na ciência do saber, do conhecimento. Mas na área da criatividade, por muitas vezes achamos que nossa criatividade simplesmente surge do nada. Então algumas dicas que eu posso dar a vocês é que livros podem inspirar demais. Eu não estou falando só sobre livros que você leu ou livros que você tenha interesse. Livros que simplesmente fazem parte da nossa própria psique, como a Bíblia é um ótimo exemplo. Diversas obras exploram a Bíblia como uma forma de criar algo em cima, uma forma de se inspirar, uma forma de pensar. E se o meu protagonista fosse um anjo, ou se o meu protagonista fosse um mensageiro, ou qualquer coisa que seja. Então, todo livro que você lê, tudo aquilo que você consumir tem que ser algo do seu interesse, porque a sua mente só vai conseguir adaptar isso para suas telas, adaptar isso para os seus desenhos, adaptar isso para ideias de criatividade, ideias que simplesmente surgem a partir do momento que você transforma essa leitura em uma forma de criar algo novo em cima, certo? Tudo que for dito já foi feito, e tudo que a gente já experienciou até agora já foi produzido por alguém. Então, quando pegamos essa ideia e quando extrapolamos isso e vamos para a nossa própria linha de raciocínio, aquilo que a gente gosta de fazer, eu não me acho um artista exímio, por exemplo. Eu não me acho que... Eu não sei realismo, eu não sei todas as complexidades, todos os tipos de material, não sou dos mais eruditos, mas isso não significa que a minha arte é menos. Não significa que a minha arte precisa ser perfeita, precisa alcançar um grau de perfeição. A arte só precisa de uma coisa: impactar e emocionar. Simples assim. Se você criar uma arte forte o suficiente das pessoas olharem e pensarem, você já está criando uma arte. Então, não se prenda naquilo que já foi feito. Você tem que pegar o que já foi feito por alguém. Você pode ir para uma ideia surrealista das coisas, você pode ir para uma ideia, como eu, expressionista, você pode ir para o realismo, que seja, e estudar isso, só que fazer misturas entre um realismo e talvez um pontilhismo. Conhecer esses tipos diferentes de arte libera a sua mente para poder criar da maneira que você acha correta, da maneira que você coloca seus sentimentos, tá? Então, além disso, nós temos que colecionar seletivamente. Isso eu estou fazendo algumas citações do livro, tá? Algumas anotações que eu fiz. Colecionar seletivamente. O que isso significa pro livro Roube como Artista? Significa que tudo que a gente consome entra na nossa cabeça. As horas que a gente fica em algoritmos infinitos, roletando e roletando, entra na nossa cabeça e saem. Não ficam ali por muito tempo, mas mesmo assim consomem uma carga mental grande.
Isso significa que se você pegasse uns 15 minutinhos por dia e entrasse na Wikipédia que seja, mesmo que não seja a melhor fonte de referência do mundo, na Wikipédia que seja, estudasse, lesse um tema aleatório que você acha interessante, por diversas vezes isso vai te libertar das amarras da criatividade. E você vai conseguir colecionar informações, colecionar coisas dentro da sua própria cabeça. Informações que podem ser relevantes, principalmente um papo de esquina, ou simplesmente informações que vão validar a sua arte, dizer e fazê-la conversar com as pessoas. Então, leia e consuma coisas que conversem com a sua alma, certo? Eu tenho aqui hoje também um exemplo justamente para esse exercício de criatividade, é o caderninho, tá? Então, tenha um caderno. Esse aqui, por exemplo, é um caderno meu que eu uso para contas, por exemplo, para anotar coisas de conta, para anotar coisas de que eu tenho que fazer. Às vezes eu faço alguns desenhos, desenhos meio até bobos, assim, mas só para rabiscar, sem muita complexidade. Às vezes eu nem termino os desenhos e tem muitas páginas em branco. Eu nunca sigo necessariamente uma ordem, eu sempre vou fazendo da maneira que eu achar mais correto. Aqui, por exemplo, eu estava estudando fotografia. Não vai dar pra ver porque vai estar invertido, mas eu estava estudando fotografia. Esse quadro está querendo cair. Então, quando a gente pega o papel e a caneta, quando a gente pega o lápis e o papel e anota e tira da nossa mente e coloca no papel, a gente tem o potencial de transformar isso em uma ideia real, certo? O segundo livro que eu quero citar muito rapidamente é um livro sobre ensaios, é um ensaios do Byung-Chul Han, certo? Se chama A Sociedade do Cansaço. Ele é um livro muito bom justamente para entender o que é a modernidade e a pós-modernidade e o que é a vida atual e como ela deve ser guiada. O que ele prega dentro do livro é entrando em um contraponto, justamente como eu expliquei, com a Hannah Arendt, que é uma filósofa alemã, muito conhecida pelo seu termo da banalidade do mal, mas também muito conhecida pelo fato de falar que a vida correta deveria ser a vida ativa, uma vida onde a gente se mantém em movimento, uma vida onde a gente ocupa-se com coisas, e somente assim a gente conseguiria alcançar algum tipo de resolução interna. Mas o Byung-Chul Han, na Sociedade do Cansaço, ele prega uma vida contemplativa, certo? Uma vida contemplativa nada mais é do que achar beleza nas pequenas coisas, de saber que as coisas não têm que ser perfeitas, de que a arte da filha da minha namorada também merece estar na parede, porque a gente vai poder contemplar, porque a gente vai poder olhar, porque a gente vai saber que ela vai olhar para a arte e vai querer fazer de uma maneira diferente. Então, a aula de hoje foi essa. Como exercício, eu vou passar para vocês ter um caderninho. Se você não pode ter um caderninho por algum motivo, leva uma folha. Pega uma folha de caderno, seja de um caderno antigo, uma que talvez até foi usada, dobra em 4, coloca no bolso, leva uma caneta. Anda por aí, escreve, desenha, rasura, faça anotações. Porque somente aí a gente consegue se libertar do algoritmo infinito e se libertar de um consumo exacerbado de informação que por muitas vezes é inútil, que por muitas vezes não vai levar a gente a tudo que a nossa cabeça pode levar em relação à arte. Na próxima aula eu espero que eu tenha conseguido pintar e conseguido deixar esse quadro parado. E até mais. Agradeço a todo mundo que está acompanhando a gente. Nos comentários sempre podem responder, falar perguntas que eu vou responder com o maior carinho, tentar ajudar. Vou deixar meu e-mail para contato também. Agradeço e um ótimo, eu ia falar fim de semana, mas um ótimo ano, um resto de fim de ano para vocês.